A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café. Hoje apresento o vídeo Os protestantes são anticristos? Então, é uma pergunta que eu vou tentar responder até o final do vídeo. Então, antes da gente começar, eu tenho um recado a 3 categorias de pessoas. Aos protestantes, aos cristãos não protestantes e aos católicos. Se você é protestante, né, eu aconselho a você que feche esse vídeo, vá assistir outra coisa, porque esse vídeo exige um certo raciocínio que nós vamos construir do começo até o final. Né? E eu já praticamente desisti do diálogo com o protestante, porque você mostra um fato na frente do protestante, por exemplo, ele diz: isso aqui é uma Bíblia. Não, isso aí é um elefante cor-de-rosa. Eu entendo como um elefante cor-de-rosa. Né? Ou eu entendo, outro diz: não, isso aqui é uma girafa. Então eles interpretam as coisas ao seu bel prazer, né? A sua subjetividade. Então, e você mostra o fato na frente deles, eles não entendem ou fingem não entender. Então imagine uma construção racional que eu vou fazer, né? Um raciocínio lógico. Então fica mais difícil de entender. Então esquece, fecha esse vídeo, vá assistir outra coisa mais fácil. Se você é um cristão não protestante, então esse vídeo servirá para que você se proteja das armadilhas protestantes. E você vê que para que você não entre nesse barco furado que está afundando em direção ao submundo no mínimo da ignorância e no máximo aí o submundo do inferno, né? E se você é católico, né, você vai ter mais uma vacina, né, para que você nunca, jamais, sem nenhuma mínima possibilidade, você pense em ser protestante na sua vida. Né? Porque, pessoal, vocês católicos, vocês têm tudo. A religião de vocês é perfeita. Vocês têm os santos, vocês têm a Bíblia, vocês têm os intérpretes da Bíblia, vocês têm a sucessão apostólica, vocês têm os milagres. Nada lhes falta. E é por isso que eu ingressei neste barco que está rumando em direção ao céu. Né? Então, como a gente viu no vídeo sobre escatologia, mentira para mim sobre o anticristo, né? A grande mentira protestante que o anticristo vai ser um governador político mundial, né, que vai reinar na grande tribulação, a gente viu que isso aí é mentira. Eu vou ler alguns versículos sobre o anticristo. 1 João 2, versículo 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Presta atenção que Lutero saiu da igreja católica, né? O protestantismo saiu da igreja católica. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Capítulo 4, versículo 1 ao 3 da primeira carta de João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Atenção, a chave é este versículo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, essa é a pergunta que eu venho tentar responder. Será que os protestantes se encaixam neste versículo aqui? Né? Negam que Jesus Cristo veio em carne? Então, é uma análise lógica que eu estou tentando fazer a partir desse texto do apóstolo João e a doutrina da transubstanciação. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa análise. Então, quando eu gravei o vídeo, por que deixei de ser protestante?
Então, um dos principais motivos era a crença na transubstanciação, né? Então, quando eu gravei o vídeo, vieram alguns supostos teólogos, né, conversar comigo e defendendo a consubstanciação, outros defendendo a presença unicamente espiritual do Cristo na Eucaristia, e outros até, que a grande maioria, a presença unicamente simbólica do Cristo na Eucaristia. Então, uns que defendiam a consubstanciação, eu perguntei, sim, e o que é uma substância? Não sabiam responder. Como é que você quer combater a transubstanciação e defender a consubstanciação se você não sabe o que é uma substância, meu filho? Então, é tudo tiro no escuro, eles não sabem do que estão falando. Então, primeiro, substância é aquilo que está por baixo dos acidentes e das qualidades. Você não vê uma substância. Todos nós somos uma substância. Eu sou uma substância individual, esse celular é uma substância individual, né? Cada livro desse é uma substância. Então, mas eu não consigo ver essa substância, porque ela está por baixo, ela está escondida por baixo de um negócio chamado acidentes e qualidades. Você consegue ver a minha pele aqui, o meu cabelo, o meu corpo, mas você não consegue ver a minha substância, porque ela está por baixo, ela está escondida. Uma substância, ela está escondida, mas eu sei que ela está lá. Então, por exemplo, praticamente de 2 em 2 anos, todas as células do meu corpo se modificam. Então, eu não sou o meu corpo. Então, o meu corpo são apenas qualidades e acidentes, né? Mas por baixo do meu corpo, por baixo dessa pele, né, por baixo desses ossos aqui, existe algo que é permanente, né, que sou eu. Então, isso é a minha substância, aquilo que está por baixo, que não muda. Então, por exemplo, eu quando era bebê, né, eu fui mudando, fui crescendo, depois fui envelhecendo, né, estou criando rugas aqui, criando barba, né? Então, eu fui mudando com o tempo, mas a minha substância, o meu eu em si não mudou, né? Então nós vamos ver alguns exemplos de mudança de substância. Por exemplo, quando Jesus transformou água em vinho, água é uma substância, né? Mas quando Jesus transformou aquela água em vinho, ocorreu uma transubstanciação, ou seja, uma transformação de uma substância em outra, certo? Então a gente vai ver algo parecido aí na Eucaristia. Então, na transubstanciação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, a substância de água se transformou em substância de vinho, e nós também vemos uma mudança nos acidentes e qualidades. Então, aquilo que tinha aspecto de água passou a ter também aspecto de vinho. Na Eucaristia ocorre um fato curioso, né? A espécie da hóstia, o pão e o vinho, né, se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a qualidade e os acidentes não mudam. Então, o aspecto, gosto, cor, cheiro continuam sendo de hóstia e de vinho. A única coisa que muda é a substância. Os acidentes permanecem do mesmo jeito. Então, o único local em que Jesus está presente em sua plenitude máxima é na Igreja Católica, porque Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, na Santa Ceia protestante, Jesus está presente apenas, alguns dizem espiritualmente, e outros dizem simbolicamente. Então, se Jesus está presente na Igreja Protestante apenas simbolicamente, então que diferença faz eu estar na Igreja Protestante ou eu estar do lado de fora, né, no universo criado? Porque o universo manifesta a glória de Deus, e grande parte do universo, né, é símbolo do Cristo. Né? Por quê? Porque Cristo é o Logos divino, inteligência divina, e o universo foi criado com essa inteligência. Até os cientistas, quando estão estudando, né, percebem aspecto do Cristo. Como Einstein disse, o mais incompreensível da natureza é o fato dela ser tão compreensível. E por que ela é compreensível? Porque ela foi fundada no Logos, a inteligência divina, no Cristo. Né? Então nós somos capazes, nós que somos seres inteligentes, capazes de captar parte dessa inteligência. Então os astros, o céu, o sol,
a lua, os animais são símbolos do Cristo, né? Algumas plantas, como Jesus é a videira verdadeira. Então, que diferença faz eu estar no simbolismo, numa igreja que Jesus está presente apenas simbolicamente, e eu estar fora dela? Não faz diferença nenhuma. Outra coisa, na igreja protestante diz que Jesus está presente espiritualmente. Então, meu amigo, Jesus está presente espiritualmente dentro da igreja protestante e fora dela. Porque Jesus é o sustentáculo espiritual do universo. Ele sustenta o universo. Ele criou e está recriando o universo a cada bilionésimo de segundo. Como diz o Wolfgang Smith no livro Enigma Quântico. Então, que diferença faz eu estar dentro da igreja protestante ou fora? Agora, quando João disse que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Logos divino, a sabedoria divina, lógica divina, se encarnou, se fez carne. Então Jesus agora tem uma presença tópica, ou do grego topos, ou seja, uma presença localizada, carnal. E Jesus foi adorado na carne, foi adorado em seu corpo, pelos reis magos, pelos discípulos, até na sua ascensão ao céu, quando o Senhor estava indo para o céu, ele foi adorado em carne, no seu corpo. Então, o único local onde Jesus, a presença corporal de Jesus, existe é na Igreja Católica, nas hóstias consagradas. Então, alguns protestantes, né, argumentam, não, você tem a sua teoria, eu tenho a minha teoria, aquele outro tem a dele, o outro acolá também tem a dele, né? Com transubstanciação, consubstanciação, a presença espiritual, a presença simbólica do Cristo, cada um tem sua teoria. Então, fica nessa discussão infernal para sempre e a gente não tem solução. Digo, não, meu filho. Quando eu estudava física na universidade, o melhor professor de física que a gente tinha, o professor Pimentel, dizia que, para uma teoria, o juiz é o experimento. Então, para filosofia e teologia, que é o que nós estamos fazendo aqui, o juiz é a realidade. Como dizia Eric Verglen, né, não estude filosofia, estude realidade. Então, existe um negócio chamado fato, do latim factus, que significa aquilo que foi feito, ou uma obra realizada. E São Tomás de Aquino dizia, contra fatos não há argumentos. Então, se aquilo aconteceu, você não pode negar. Né? E como dizia o Victor Frankl, né, aquilo que aconteceu está gravado na realidade para sempre, nunca mais pode desacontecer. Então, se você estudar os milagres eucarísticos, eu desafio você, protestante, a estudar os milagres eucarísticos, das hóstias que sangraram. Então, alguns sacerdotes duvidaram da presença real de Cristo na Eucaristia e a hóstia sangrou. Né? O interessante é que o sangue não apodrece, né? Hóstia que era carne, tecido de coração vivo, pulsante na hóstia. E essa carne não apodrece, o sangue não apodrece. Né? O maior perito em coração do mundo, né, foi estudar uma hóstia que sangrou. Ele viu ali que tinha tecido do coração e que existiam glóbulos brancos vivos na hóstia. E os glóbulos brancos, fora de um organismo vivo, só pode durar 15 minutos. E esses glóbulos brancos estavam intactos por mais de 6 anos. Então, não é uma discussão de teoria com teoria, uma teoria A com teoria B com teoria C. Não, meu filho. Estamos mostrando realidade. Né? Uma coisa que aconteceu. Então, eu não conheço os milagres eucarísticos. Né? Então, para mim não vale. Então, é típico dos protestantes a falácia lógica argumentum ad ignorância. Né? Ou seja, se eu não conheço, então aquilo não vale, aquilo não entra na discussão, ou não existe. Se eu não conheço, não existe ou não vale. Então, ou seja, é o império da burrice contra a realidade dos fatos. Então vamos lá, vamos tentar responder a pergunta inicial. Os protestantes são anticristos? Então voltemos aqui à primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no meio do mundo.
Então, de quem é que o apóstolo João está falando? Que quem é esse Cristo Jesus? Então, Cristo Jesus é o Logos divino, ou seja, verbo, palavra, inteligência, sabedoria divina, que criou o universo, sustenta o universo. E essa palavra, esse Logos, se fez carne e habitou entre os homens. Então, o Cristo Jesus é uma união indissolúvel da natureza divina e natureza humana. Ou seja, Jesus 100% Deus, 100% homem, numa união inseparável. Então, Cristo Jesus é isso. 100% Deus, 100% homem, num corpo físico, material. Isso é importante. Jesus está presente num corpo físico. E esse corpo subiu ao céu e foi ocultado por uma nuvem. Então, Jesus está no céu em uma presença física. Não apenas espiritual nem simbólica. No retrato da crucificação, narrado pelo profeta Isaías, no capítulo 52 e 53, mostra algo parecido. Capítulo 52, versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível. Como homem, não parecia um ser humano. Versículo 53, capítulo 53, versículo 2 e 3. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, isso é Jesus crucificado. Ninguém dava valor, mas ali estava a presença divina e humana em uma união inseparável para nos salvar e nos remir dos nossos pecados. Para que pela sua morte nós tivéssemos vida. Então é o seguinte, Jesus foi para o céu, mas ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Jesus está presente todos os dias na sua igreja, todos os dias, não apenas espiritualmente nem simbolicamente, mas fisicamente, nos sacrários da igreja católica. As únicas duas formas em que Jesus está presente substancialmente em sua plenitude máxima, ou seja, a união entre Deus e homem num corpo físico, foi durante os seus 33 anos aqui na Terra, e aquele corpo subiu ao céu, ele ainda está presente fisicamente no céu, né? E a outra forma é nas hóstias consagradas, onde Jesus, né, natureza humana e divina, está presente corporalmente sob as espécies da hóstia e do vinho. Então, se você negar uma, é a mesma coisa de você estar negando a outra. Por quê? Porque as duas formas são Jesus, substancialmente em sua natureza plena, humana e divina, num corpo físico material. Certo? Então, se você negar uma, você é anticristo, porque você está negando Cristo em carne. Se você negar a outra, você é anticristo, porque você também está negando Cristo em carne. Jesus Cristo veio em carne. Então, negar a transubstanciação te torna também um anticristo. Ou seja, na minha humilde opinião, todos os protestantes estão enquadrados na categoria de anticristos. Então, assim como existia a heresia daqueles que negavam que Jesus Cristo, o Verbo Divino, Deus e homem, tinha vindo na carne e no corpo humano, os protestantes negam que Jesus veio em carne na Eucaristia, porque Jesus está em carne, sangue, alma e divindade plenamente na Eucaristia. Então, por que o apóstolo João não combateu isso naquela época? Porque aquela heresia não existia. Então, essa heresia de negar a presença real do Cristo na Eucaristia surgiu a partir da Reforma. Então, pessoal, esse vídeo exige um certo raciocínio, porque é uma análise lógica, né, de eventos reais, como os milagres eucarísticos, e do texto bíblico do apóstolo João. Então, para finalizar,
Vou ler aqui um trecho do Adoro-te Devote de São Tomás de Aquino. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente oculta-se sob as aparências. Né? Jesus oculto sobre as aparências, sobre os acidentes e qualidades. Continuando. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Na cruz estava oculta a divindade. Ninguém o reconhecia como Deus. Mas na Eucaristia não está oculta somente a divindade, mas também a humanidade de Cristo. Então, glorificado seja o nome do Senhor. E aceito críticas construtivas sobre esse vídeo e venha acrescentar conhecimento e nos enriquecer cada dia mais. Então, forte abraço a todos, Deus abençoe e obrigado aí pela atenção.